Olá, graças a Deus, mais um grande dia, como sempre, uma grande oportunidade, é um privilégio imenso, maravilhoso, como sempre, poderoso poder compartilhar a mensagem bíblica, nossa leitura, a qual temos feito diariamente. Deus tem falado através de cada palavra, nos revelando a sua vontade, o seu desejo, o seu querer em se cumprir sobre as nossas vidas, porque Deus ele é soberano e ele faz muito bem essa função, porque Ele é Deus, Ele tem o poder sobre todos nós, o que pensamos, o que imaginamos, o que sentimos. Além que somos livres para fazermos o que bem quisermos, Deus tem o poder sim de nos surpreender com a sua palavra, com o seu querer. E como nós entendemos que a sua palavra ela é verdadeira, nada nem ninguém poderá impedir o teu agir, o teu querer e o teu trabalhar em se cumprir sobre nós. Onde lemos que o Salomão começou a construir o templo do Senhor, que era um desejo do próprio rei Davi, o seu pai, mas Deus disse que Davi não iria fazê-lo, mas sim o próprio filho, Salomão, e assim ele construiu, demorou 7 anos, e aqui em 1 Reis 7, olha só, Salomão levou 13 anos para terminar a construção do seu palácio. Primeiramente ele fez então o templo do Senhor, e aqui então agora fez o seu palácio. Ele construiu o palácio da floresta do Líbano com 45 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura, sustentado por 4 fileiras de colunas de cedro, sobre as quais apoiavam-se vigas de cedro aparelhadas. O forro de cedro ficava sobre as 45 vigas, 15 por fileira, que se apoiavam nas colunas. Havia janelas dispostas de 3 em 3, uma em frente da outra. Todas as portas tinham estrutura retangular, ficavam na parte da frente, dispostas de 3 em 3, uma em frente da outra. Fez um pórtico de colunas de 22 metros e meio de comprimento e 13 metros e meio de largura. Em frente havia outro pórtico com colunas e uma cobertura que se estendia além das colunas. Construiu a sala do trono, isto é, a sala da justiça, onde iria julgar, e a revestiu de cedro desde o chão até o teto, e o palácio para sua morada no outro pátio tinha um formato semelhante. Salomão fez também um palácio com esse para a filha do faraó com que tinha se casado, e todas essas construções, desde o lado externo até o grande pátio, e do alicerce até o beiral, foram feitas de pedras de qualidade superior, cortadas sob medida e desbastadas com uma serra de lados internos e externos. Os alicerces foram lançados com pedras grandes de qualidade superior, algumas medindo 4 metros e meio e outras 3 metros e 60 centímetros. Olha o tamanho do alicerce, as pedras a qual era colocado. Na parte de cima haviam pedras de qualidade superior, cortadas sob medida e vigas de cedro. O grande pátio era cercado por um muro de 3 camadas de pedras lavradas e uma camada de vigas de cedro aparelhadas. E da mesma forma, da mesma maneira que o pátio interior do templo do Senhor, com o seu pórtico. O rei Salomão enviava mensageiros a Tiro e a trouxera Hurão, o filho de uma viúva da tribo de Naphtali e um cidadão de Tiro, artífice em bronze. Hurão era extremamente hábil e experiente e sabia fazer todo tipo de trabalho em bronze. Apresentou-se ao rei Salomão e fez depois todo o trabalho que lhe foi designado. Ele fundiu 2 colunas de bronze, cada uma com 8 metros e 10 centímetros de altura e 5 metros e 40 centímetros de circunferência, medidas por fio apropriado. Então eles tinham uma maneira, uma forma de fazer essas construções, ao qual o próprio Deus dava sabedoria a esses homens, enfim. Também fez 2 capitéis de bronze fundido para colocar no alto da coluna, e cada capitel tinha 2 metros e 25 centímetros de altura. Conjuntos de correntes entrelaçadas ornamentavam os capitéis no alto das colunas, 7 em cada capitel. Fez também romãs em 2 fileiras que circuncidavam cada conjunto de correntes para cobrir os capitéis no alto das colunas. Fez o mesmo com cada capitel. Os capitéis no alto das colunas do pórtico tinham o formato de lírios, com 1,5 m e 1,80 m de altura.
Nos capitéis das suas colunas, acima da parte tinha formato de taça, perto do conjunto de correntes havia 200 romãs enfileiradas ao redor, e ele levantou as colunas na frente do pórtico do templo e deu o nome de Jaquim. A coluna Ossum, a de Boaz. Deus ele tinha realmente algo que dava a Salomão toda a sabedoria. O próprio Jaquim provavelmente significava ele firma. O Boaz significa nele a força. Então essas colunas tinham um propósito, e essas colunas veio realmente com uma direção para que eles pudessem realmente ser sustentados. Os capitéis no alto tinham forma de lírios, e assim completou-se o trabalho das colunas. Fez o tanque de metal fundido redondo, medindo 4,5 metros de diâmetro e 2 metros 25 centímetros de altura. Então tem que ter muita imaginação para ver como ficou esse palácio, o tamanho dele, a maneira como Deus ordenou que assim ele fizesse. E era preciso um fio de 13,5 metros para medir a sua circunferência. Abaixo da borda, ao seu redor, havia 2 fileiras de frutos de 5 em 5 centímetros, fundidas uma peça só para o tanque. O tanque ficava sobre 12 touros, 3 voltados para o norte, 3 para o oeste, 3 para o sul e 3 para o leste. Ficava em cima deles as pernas traseiras dos touros e eram voltadas para o centro. A espessura do tanque era de 4 dedos e a borda era como a borda de um cálice, como a flor de lírio. A sua capacidade era de 40.000 litros. Também fez 10 carrinhos de bronze, cada um tinha 1,80 m de comprimento e largura e 1,35 m de altura. Os carrinhos eram feitos assim, tinham placas laterais presas às armações. Nas placas entre as armações havia figuras de leões, bois e querubins, e sobre as armações, acima e embaixo dos leões e bois, havia grinaldas de metal batido, e em cada carrinho havia 4 rodas de bronze com eixo de bronze, cada um com sua bacia apoiada em 4 pés e fundida ao lado de cada grinalda. No lado do dentro do carrinho havia uma abertura circular com 45 centímetros de profundidade, e essa abertura era redonda e com a sua base media 70 centímetros. Havia então esculturas em torno da abertura. As placas dos carrinhos eram quadradas e não redondas. As 4 rodas ficavam sobre as placas. Os eixos das rodas ficavam presos ao estrado. O diâmetro de cada roda era de 70 centímetros. As rodas eram feitas com rodas de carros. Os eixos, os aros, os raios e os cubos eram todos de metal fundido. Havia 4 cabos que se projetavam do carrinho, um em cada canto, e no alto do carrinho havia uma lâmina circular de 22 centímetros de altura. Os apoios e as placas estavam fixados no alto do carrinho. Ele esculpiu figuras de querubins, leões e tamareiras na superfície dos apoios e nas placas, em cada espaço disponível, com grinaldas ao redor. E foi assim que fez os 10 carrinhos. Foram todos fundidos no mesmo moldes e eram idênticos no tamanho e na forma. Depois ele fez pias de bronze, cada um com capacidade de 800 litros, medindo 1,80 m de diâmetro, uma pia para cada um dos 10 carrinhos. Ele pôs 5 carrinhos no lado sul do templo e 5 do lado norte. Pôs o tanque do lado sul no canto sudeste do templo, e também fez os jarros, as pás, as bacias para a aspersão. E assim Hurão contemplou todo o trabalho que foi encarregado pelo rei Salomão no templo do Senhor. As 2 colunas, os 2 capitéis em forma de taça no alto das colunas, os 2 conjuntos de correntes que decoravam os 2 capitéis, as 400 romãs para os 2 conjuntos de correntes, 2 fileiras de romãs para cada conjunto, os 10 carrinhos com suas 10 pias, o tanque e os 12 touros debaixo dele, e os jarros, as pás, as bacias de aspersão. Todos esses utensílios que Hurão fez ao que o rei pediu, o rei Salomão, para o templo do Senhor, eram de bronze polido, e foi na planície do Jordão, entre Sucote e Zareta, que o rei os mandou fundir em moldes de barro. Salomão não mandou pesar esses utensílios, eram tantos que o peso do bronze não foi determinado. E além desse, Salomão mandou fazer também outros utensílios para o templo do Senhor: o altar de ouro, a mesa de ouro sobre o qual ficavam os pães da presença,
os candelabros de ouro de ouro puro, 5 à direita e 5 à esquerda, em frente do santuário interno, as flores, as lâmpadas, as tenazes de ouro, as bacias, os cortadores do pavio, as bacias para aspersão, as tigelas dos incensários, as dobradiças de ouro para as portas da sala interna, isto é, o lugar santíssimo, e também para as portas do átrio principal. E terminou toda a obra que Salomão realizou para o templo do Senhor. Ele trouxe tudo o que o seu pai havia consagrado e colocou com os tesouros no templo do Senhor, prata, o ouro e os utensílios. Olha só como Deus ele age. Praticamente foram 20 anos que Salomão fez toda essa obra, tanto para o seu palácio, como para o templo do Senhor, para aquilo que era interno do templo, os seus utensílios. Então, como Deus ele ordenou, assim foi feito. O próprio Davi teve toda essa intenção, ele teve todo o desenho, a maneira e a forma, passou para o seu filho Salomão, e Salomão assim executou com uma maestria, uma sabedoria maravilhosa. Então, é assim que precisamos crer, confiar. Eu sei que realmente as palavras, elas vêm ao nosso momento, para nos ensinando como devemos agir, proceder. Às vezes a leitura é muito extensa, muitas coisas, né? As medidas, enfim, mas que para que nós possamos entender que tudo conforme a medida, a maneira, a forma, tudo que Deus ordenou, assim foi feito, né? Então Salomão ele obedeceu, tinha sobre ele como o próprio tabernáculo no deserto, como foi feito, a maneira como foi feito isso. Então tudo tinha uma direção, uma forma, maneira. E quando nós assim entendemos isso e compreendemos isso, Deus ele se manifesta, ele opera e realiza assim uma obra maravilhosa sobre nós sempre. Então, creia nisso, confia nisso, acredite, coloque o seu coração sempre no Senhor. Ele vai dar a você a direção, a dimensão, a largura, a profundidade, tudo que é necessário, a maneira, a imagem, como tem que ser feito, como aqui foi dito, nós lemos cada coisa que Deus colocou para fazer, sobre as correntes, sobre as colunas, sobre os tanques, as bacias, enfim, tudo tinha uma maneira, uma forma, assim como foi no passado lá com o tabernáculo, assim como foi com a Arca da Aliança, assim como foi também com a arca que Noé ele construiu. E assim, se nós entendemos isso, compreendemos, Deus sempre há de nos surpreender ainda muito mais. Amém? Em nome de Jesus, vamos orar por isso, vamos crer, confiar e Deus há de nos abençoar ainda muito mais. Senhor amado Pai, mais uma vez eu quero te agradecer por este momento, essa grande oportunidade, mais uma leitura, assim nós fizemos, meu Pai, com Salomão realmente fazendo conforme o Senhor ordenou, assim como Davi ele tinha um desejo, mas o Senhor deu essa obra ao Salomão para que ele realizasse, e assim ele construiu. Levou 7 anos para fazer o templo, mas 3 anos para terminar a construção do seu palácio. Enfim, o que o Senhor ordenou que ele fizesse para o templo, os seus utensílios, enfim. Então, meu Pai, eu creio que o Senhor tem esse poder de nos abençoar ainda muito mais. Se assim nós cremos, confiarmos, acreditarmos que não posse disso, Deus sempre há de nos surpreender e abençoar ainda muito mais. Creia, tome posse, ouça cada palavra, cada direção, e Deus ele vai ser contigo nos mínimos detalhes, se você assim ouvi-lo, obedecê-lo em tudo. Amém? Deus abençoe, tenha um ótimo dia, tenha um dia maravilhoso e com certeza Deus há de nos surpreender ainda muito mais. Amém? Fica com Deus, o que precisar, pode contar conosco sempre, nossas mensagens, orações, em nome do Senhor Jesus.